e agradável, como o Dani fala, que sempre eleva o seu nível de conhecimento com os mais variados assuntos. Você deve estar achando estranho eu aqui, agora, falando com vocês desse jeito, né? E não ser um resumão da semana. Só que a gente tem um porém aqui, é dezembro, último mês do ano, e a gente não quer trabalhar, né? Então por isso a gente trabalhou o dobro nos meses passados para a gente poder trazer um conteúdo legal. Enfim, hoje você deve já ter lido na thumb, a gente vai entender basicamente aqui o que é economia, né? Então vamos para a tela do meu computador que eu preparei uns slidezinhos bem legais para vocês. Então vamos lá, o que é economia, né? Primeiro de tudo, eu já tenho que destacar aqui para você que economia não é sobre dinheiro, né? Eu lembro que um tempo atrás eu perguntei até pro Dani o que era economia, né? A primeira coisa que vem na cabeça. Basicamente 90%, 99% das pessoas é dinheiro que vem na cabeça, né? Mas economia, pasmem, não é só sobre dinheiro. Vamos lá, eu vou trazer aqui alguns conceitos básicos que a gente tem da economia. A gente tem, eu carinhosamente apelidei esses conceitos básicos de o tripé econômico. Vocês vão achar outras definições para tripé econômico, né? Mas basicamente esse tripé econômico que eu falo, ele é a produção, ou a distribuição e o consumo de bens e serviços. A gente vai ter aqui a produção com uma certa matéria-prima escassa, a distribuição desse bem que foi produzido com essa matéria-prima escassa e o consumo do que foi distribuído, do que foi produzido, né? Então, olha que ponto que a gente chegou aqui agora. A gente tem escassez. Então, a gente tem um ponto em comum aqui que é muito importante na economia, que é a escassez. Vamos para o próximo slide que eu vou mostrar mais ou menos aqui como é que funciona. Eu coloquei aqui duas imagens de homens das cavernas, né? Aqui a gente tem uma família aqui na caverna, né? Com o fogo ali, com alguns utensílios, né? Que eles vão usar. Na outra imagem, aqui nessa imagem aqui do lado, que eu estou passando o mouse, a gente vê um cara caçando, né? E por que eu estou mostrando tudo isso? Isso aqui tem tudo a ver com economia. Por quê? A gente acabou de ver que a escassez ela tem muito a ver com economia, né? Então, a gente vai entender que a economia ela é o estudo de como as economias, né, as sociedades, as instituições, elas vão fazer a gestão correta ou a melhor gestão de um bem escasso. É basicamente isso. Ou seja, o homem da caverna aqui, ele não sabia quando que ele ia comer de novo, né? Ele caçou e o que ele caçou, ele tinha que fazer uma boa gestão para que durasse os dias, para que ele não morresse de fome. Aqui a gente chega num ponto. Então, a economia ela é esse estudo que entende a escassez. Só que a gente tem uns pontos específicos aqui. O que foi dinheiro? O que é dinheiro em si na economia? E o que é valor? Dinheiro já foi carne, por exemplo, porco, galinha. É o chamado escambo, que a gente tanto conhece, tanto vê na aula de história, né, na escola. Ou seja, a gente tem alguns produtos, muitas vezes perecíveis, que vão dar certo para a gente fazer trocas com o nosso próximo, geralmente da mesma tribo, né? Só que a gente tem um problema aqui, né? Imagina que eu e o Dani, a gente quer fazer uma troca, a gente quer fazer um escambo aí. Só que eu quero trocar com o Dani uma carne que o Dani tem. Só que o Dani, na cabeça do Dani, essa carne vale 4 galinhas. Só que o cidadão Richard aqui só tem 2 galinhas. O que acontece? Se eu demorar muito para conseguir essas galinhas, o que eu tenho, ou melhor, o que o Dani tem, estraga até a negociação. Então pensa, a gente precisava para fazer essa troca de algo comum, que guardasse valor para quando eu quisesse adquirir um bem lá na frente. Então, o que a gente usou
para poder guardar valor muito tempo? A gente usava metais preciosos, né? Aqui deu um errinho aqui na digitação, mas enfim, a gente já usou o ouro, a gente já usou a prata, e aí a gente chega num ponto interessante da economia, que é a cunha, né, de moedas. A gente fez moedas de ouro e moedas de prata. E perceba comigo, cada moeda ela tinha um peso que era de acordo com o tanto de ouro que tinha nela. Então imagina que aqui a gente tem 1 grama a moeda e significava que ela tinha 1 grama de ouro. Então ela valia 1 grama de ouro. Só que, e aqui eu até coloquei aqui, ó, cada moeda tinha o seu peso, né, de acordo com o material que ela era feita. No caso, o ouro de ouro, né, e a prata de prata. Mas aí que tá. O que acontecia? Por que eu tenho 2 pozinhos aqui, né? O pó de ouro e o pó de prata. O governo, a gente tem que entender aqui que ele é um péssimo gestor. Ele é um péssimo gestor. Por quê? Ele sempre vai tentar ganhar a mais ou fazer a mais com a escassez que ele tem. Lembra que a gente falou lá que a melhor economia é a melhor gestão do produto escasso que a gente tem na hora? Então, por exemplo, imagina aqui que, não dá pra gente fabricar ouro, não dá pra gente fabricar prata. Mas aí que tá. O governo achou um meio de fabricar mais moedas de prata com o tanto escasso que tinha de ouro. O que eles faziam? Eles raspavam as moedas, tanto de prata como de ouro, derretiam e faziam mais moedas, né? Nem preciso dizer que o ouro ele adquiriu uma inflação, a inflação de um produto escasso. E por que isso? Porque as moedas que lá atrás a gente viu que pesava, por exemplo, 1 grama e valia 1 grama de ouro, agora pesavam 0,75 gramas, 0,85 gramas. Então, olha que loucura. Se o governo, com a sua genialidade, entendam isso com ironia, né? Ele arranjou um jeito de cunhar mais dinheiro, e por ele cunhar esse dinheiro, ele desvalorizou o dinheiro de toda uma gama de gente, né? Ou seja, o peso que eles usavam antigamente já não era mais o mesmo. Ou seja, se eles cunhavam uma moeda de 1 grama e tiravam lasquinhas desse ouro para poder fazer mais dinheiro, esse dinheiro já não tinha mais o mesmo valor que era para ter. Ou seja, que nem a gente viu ali. Era pesado, sei lá, 1 grama a moeda, agora ela tem 0,85, inflacionou, entende? Inflacionou um bom tanto, na verdade. Então a gente chega nesse ponto muito interessante do nosso podcast aqui, que é a inflação, né? E assim, a gente já está até se encaminhando para o final, e eu queria mostrar para vocês, basicamente, o que é a inflação nos nossos dias, né? Imagina que em 94, quando veio a existir, né, o real foi concebido, e 2023, que foi o último ano em vigor. Imagina que R$100, naquela época, a gente comprava uma cesta inteira de produtos. Em 30 anos, eu vou até ler aqui, ó. Em 30 anos, o real teve uma desvalorização de 700%, 718%. Isso quer dizer que essa mesma cesta aqui que eu tô passando o mouse, pra gente conseguir ela, que custava R$100 antigamente, a gente vai precisar de R$818 para conseguir essa mesma cesta. Ou seja, uma compra que seus pais faziam em 1994 de R$100, hoje eles gastam 818 para fazer a mesma compra. Então, a inflação, ela é isso. Um dos principais fatores que causam essa inflação é justamente a impressão exacerbada de dinheiro, o que causa uma depreciação no valor do dinheiro que a gente já tem. Percebe? Por exemplo, você ganhou o seu dinheiro. Você ganhou o seu dinheiro com o fruto do seu trabalho. Ele é um fruto do seu trabalho, do seu dinheiro. E aí, o governo, ele entende que, precisa imprimir mais moeda. Quanto mais moeda ele imprime, a gente vê a taxa de inflação subir e o seu dinheiro desvalorizar nessa mesma taxa. Então, meus queridos, foi isso, né? Essa mini aula sobre economia aqui, né? Uma economia bem básica. Se vocês quiserem realmente saber mais a fundo sobre inflação, sobre as taxas existentes de inflação,
pô, acompanha nós aqui no Templo do Saber, tanto no Spotify como no YouTube, né? Que a gente sempre vai estar postando vídeos sobre economia, sobre finanças, né? Agora em dezembrão, né, de 2024, a gente teve um recesso aqui do Templo do Saber, então a gente gravou isso aqui previamente, mas enfim, sempre prezando pela qualidade de vocês que nos ouvem, né? Foi um prazer estar aqui com vocês todo esse tempo e é nóis, um abraço.